Ele é uma criança solitária, ele foi abandonado e deixado para se defender sozinho em casa. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, espero que todos estejam bem. E essa semana a gente vai traduzir lá, 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 lá. Lalá, muitos lalás aí, e essa foi a música escolhida pelo randomizador. Eu não sabia na hora que eu postei se essa música tinha letra ou não, mas ela sim tem letra, é uma letra interessante, e essa letra me faz também querer arriscar uma certa interpretação sobre algo que me veio um insight, assim, né? A gente já traduz Anthony Chili Peppers há tanto tempo, né? O canal vai fazer 3 anos em julho, então tá perto de fazer 3 anos de Sorry for My English, e eu acho que me veio um insight assim sobre o Anthony que eu vou falar na hora da gente traduzir a música, né? Se faz isso, né? Não se faz diagnóstico de pessoa baseado em suas letras, mas as letras trazem muito do inconsciente da pessoa, né? Todo retrato é um autorretrato e toda letra é um autorretrato, é uma revelação, né? A pessoa não tem como criar uma obra artística sem botar um pouco de si, né? Assim como esses dias também deixaram nos comentários ali, né? Falaram sobre as minhas interpretações, assim, e foi até uma crítica, mas foi uma crítica muito bem feita e foi muito educada, e isso é fantástico, né? Então sempre que alguém quiser criticar de uma maneira tão eloquente e tão educada como fizeram, infelizmente esqueci o nome da pessoa, mas isso é válido, assim, né? E aí a minha resposta é a mesma que eu dei para a pessoa, que é toda interpretação ela não tem como ser imparcial. A gente sempre vai trazer a nossa bagagem, a nossa história, a nossa cultura, né? Aquilo que a gente se identifica, e aí eu trago isso na hora de interpretar, e é por isso que o lema do canal é tire suas próprias conclusões, né? A minha interpretação é só uma das muitas possibilidades que tem na hora da gente analisar a música de alguém, né? Então é por isso também que eu mudei o nome do quadro do canal, né? Não sei se já perceberam, mas mudei ali a miniaturazinha do YouTube, eu mudei pro Freud segurando a capa do disco, porque eu acho que tem muito mais sentido com o que a gente tá fazendo, assim, né? Ir mais a fundo nas letras e nos artistas. E aí eu mudei o nome do canal não só para interpretando as letras, mas decifrando, né? Tentar ir mais a fundo, né? É isso que eu quero como psicólogo quando eu for formado. E é isso que eu acho que pode ser o caminho do canal, assim, deixar mais claro para as pessoas qual é o objetivo do canal, sem precisar clicar no vídeo e já acompanhar a tempo, né? Eu acho que as pessoas que já acompanham e vocês sabem quem vocês são, vocês já entenderam qual é o propósito do canal, mas eu vejo que tem muita gente que ainda tipo assim, mas tu enrola demais, mas tu fica falando muito, eu só quero saber a tradução, né? Esse não é um canal só de tradução, e eu acho que isso precisa ficar mais claro para quem não conhece o canal, né? Então são pequenos ajustes que a gente vai fazendo para poder chegar num jeito de passar a mensagem de uma maneira mais fácil, né? Isso vem com o tempo e a gente vai construindo aos poucos. Estou tentando esse novo formato, estou tentando essa mudança de nome, mas o conteúdo que vocês conhecem vai continuar o mesmo. Então vamos traduzir a música de hoje, lá, 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 e aí eu vou dar todas essas explicações, todas as coisas que eu fiquei mirabolando aqui enquanto eu observava essa letra. Vamos lá, vamos traduzir esse som. Geralmente eu começo pelo nome da música, mas essa aqui eu vou deixar pro refrão porque o próprio nome já tem um duplo sentido. E aí no verso 1 ele diz: I wanna spend my life with you, mess around with things to do, we could start a family feud, laugh so hard they'll think we're rude. Então, né? Palavras para rimar, né? You do feel rude. Então, a gente tem aí o clássico, né? Artimanhas de compositores, quem sabe, não tem nada de errado com isso. E ele diz: eu quero passar a minha vida com você, né? Mess around with things to do, né? O mess around é a ideia de viajar, né? Não fazer nada, né? Dar uma curtida, né? Mess é bagunça e around é ao redor, né? Uma bagunça ao redor, que não faria sentido nenhum aí em português, mas o mess around é a ideia de curtir, né? Passar tempo com essa pessoa, fazer qualquer coisa ou não fazer nada, né? Se divertir. Mess around with things to do, então se divertir com coisas para fazer, né? Convidar essa pessoa, né? Como uma dupla, um casal. E ele diz: we could start a family feud, laugh so hard they'll think we're rude. Então, a gente poderia começar aí uma briga em família, né? A feud é a ideia de uma discussão, né? Uma briga interfamiliar, né? Então, tinha aquele programa que talvez no Brasil veio com outro nome, mas o Family Feud era um programa de calouros, estilo Silvio Santos, assim, onde 2 famílias competiam por prêmios, né? Então, tem essa ideia também de uma briga entre famílias, né? Então aí o Anthony dizendo que ele queria talvez, né, não só ser um casal, mas constituir uma família a ponto de poder, né, disputar com outras famílias. E aí ele diz: laugh so hard they'll think we're rude. Então a gente vai rir tão forte que eles vão pensar que somos rudes, né? Então rude e rude é a mesma coisa, talvez até uma tradução direta, né? Mas eles vão achar que a gente é mal educado de tanto que a gente ri, né?
E aí ele continua, I'll fuck up and get so mad, act just like my broken dad. Já fica sério aqui a letra. E aí ele diz, Chris Columbus, Solitaire, whistle when you want me there. Então, I'll fuck up, né? O fuck up é a ideia de estragar as coisas, né? Então eu vou estragar as coisas e ficar tão bravo. And get so mad, act just like my broken dad. E eu vou agir assim como meu pai quebrado, né? Então aí, o meu pai que se perdeu, né? Meu pai perdido, quebrado, né? O broken, né? O broken é o sem conserto, né? Então, quebrado, aquilo que não se conserta, né? E aí ele tá dizendo Chris Columbus Solitaire, né? Chris Columbus é o cara que dirigiu o Esqueceram de Mim, né? No inglês é o Home Alone. E aí Solitaire é aquele jogo de carta que a gente conhece como Paciência, né? Que a pessoa joga sozinha, né? O jogo que a pessoa joga sozinha. Chris Columbus dirigiu o filme onde o menino está sozinho em casa, né? Então, também é muito psicológico, né? Claro que aqui é o Anthony fazendo aquelas suas menções totalmente, né? Fora da casa, assim, né? Muito específicas essas origens, assim, essas analogias que ele faz, né? Mas é interessante porque tem muito a ver com o Anthony, né? Ele é uma criança solitária, ele foi abandonado e deixado para se defender sozinho em casa. Então tem alguma coisa aqui muito mais do que simplesmente uma metáfora e ele tentando fazer uma referência obscura. Whistle when you want me there, então assovie quando você me quiser ali, né? Então ele tá esperando ser chamado por essa pessoa, né? Aí no refrão ele diz, give me your honey, well, I won't spend it in one place, bend the knee to get a taste. Então, aqui é interessante porque assim, né, essa música é uma balada, né? Ela é uma música bem lenta, mas ela ao mesmo tempo tem essa urgência na letra, né? Tem um outro lado, assim, né? Eu não sei porquê, hoje eu tô mais filosófico, assim, até eu tava conversando com uma pessoa hoje, assim, e ela tava me falando as coisas e me veio também um insight, assim, né? Uma pessoa que eu já converso bastante, assim, e aí me veio um insight, assim, opa, algumas coisas do quebra-cabeça desse inconsciente se fecharam, assim, combinaram, né? E eu acho que eu meio que apliquei isso pro Anthony também, assim, algumas coisas do quebra-cabeça do Anthony estão ficando um pouquinho mais claras na minha cabeça, né? Então, já vou chegar lá. Vamos deixar um suspense, assim, né? Que aí talvez a pessoa assista o vídeo inteiro. Então, give me your honey, né? Me dê o seu mel, né? Totalmente sexual essa parte, né? Well, I won't spend it in one place. Eu não vou gastar tudo num lugar só, né? Então também pode ser, né? O mel pode ser físico, a ideia de um ato sexual, mas também pode ser a ideia de, né? A pessoa, o calor, o carinho, o amor, né? E aí ele não vai gastar tudo num lugar só porque ele vai economizar, né? Então ele vai aproveitar o máximo que puder o mel que vai receber dessa pessoa, mas também tem a conotação sexual porque aqui ele diz bended knee to get a taste, né? Então eu dobro os meus joelhos para poder sentir ou para poder provar um pouco, né? Então, né, dobrar os joelhos, né, para poder provar é porque ele vai ter que se abaixar, né? Então a gente já sabe o que o Anthony tá fazendo com essa moça, né? O mel, né, dobrar os joelhos, né, então se abaixar, né, provar, então a gente já sabe o que ele tá dizendo, mas o bended knee também, né, ficar de joelhos, também tem a ideia de se oferecer para a pessoa, né? E hoje em dia, por sinal, retomaram essa gíria, né? O bend the knee é a ideia de se dedicar a uma causa, né? Aceitar as coisas que vêm de cima, né? Então, aceitar os seus superiores, aceitar uma causa, uma ideologia, né? Então, o bend the knee também tem essa ideia. O Game of Thrones usava muito bend the knee, né? Se curvar diante os desejos do rei, né? Então, pode ser também esse lado mais poético, né? Pode ser esse lado também de se curvar aos desejos dessa moça que ele está se relacionando, mas também tem essa ideia de se oferecer para ela como pessoa, assim. Então tem várias opções que a gente pode usar para decifrar essa música, né? Não interpretar. Mas traduzir mais um pouquinho e aí eu falo mais sobre o que eu tô tentando desvendar, né? Meu chute inconsciente aqui pra gente tentar decifrar o Anthony, né? I wanna spin my wheels with you, win and lose some deals with you. Tell me how it feels for you to order happy meals for two. Então, eu quero girar as minhas rodas com você, né? Spin my wheels. Spin my wheels pode ter várias conotações, pode ter várias interpretações, né? Girar as rodas pode ser que a pessoa está travada no mesmo lugar, né? Então, o spin my wheels é aquela ideia de como se o carro estivesse derrapando, né? Então, tá girando as rodas, mas o carro não sai do lugar. Mas o spin my wheels pode ser também a ideia de jogar num cassino, aquela roleta,
né? Então, tu pode girar a roda para tentar a sorte, pode ser também, né? E também o spin my wheels pode ser simplesmente a ideia de uma roda em movimento, né? Então, tem várias conotações que podem ser ditas, né? Como relacionamentos tem altos e baixos, podem ser todas elas, né? É uma aposta, tem momentos que não sai do lugar e tem momentos que tu está em movimento. Então, acho que os três podem ser válidos, né? E aí ele diz, eu quero fazer isso com você, né? Então, escolheu uma pessoa ou achou uma pessoa. Já estamos chegando perto da minha interpretação. E ele está dizendo, win and lose some deals with you. Então, eu ganho e perco algumas jogadas com você, né? O deal é a ideia de acordo, né? Mas pode ser jogada, né? O deal no poker, né? Aquele cara que dá as cartas, né? Então, ganhar ou perder, né? As mãos da vida, né? As mãos que você recebe de cartas, você pode ganhar ou perder com essa pessoa, né? Tell me how it feels to you to order Happy Meals for two, né? Então me diga como você se sente, né? Como é sentido para você to order Happy Meals for two, né? Então para pedir 2 lanches felizes para 2 pessoas, né? O Happy Meal a gente sabe o que é, né? Que pra gente é traduzido como lanche feliz, né? Então eu não sei se é os lanche feliz, porque é uma coisa específica, né? Ou lanches felizes, né? Mas aí seria outra coisa, né? Então aqui o português tá me complicando mais que o inglês, né? Mas ir no McDonald's nem pedir lanche feliz para 2 pessoas, é isso, né? E ele diz, and when we're all seems out of reach, we'll clean up plastic off the beach. Your figure is a perfect speech, you'll be Chong and I'll be Cheech. Então, e quando tudo parecer que está fora de alcance, nós vamos limpar o plástico da praia, né? Your figure is a perfect speech, you'll be Chong and I'll be Cheech. Então aqui ele está dizendo, né? O figure é a ideia da silhueta da pessoa, né? A forma do corpo is a perfect speech, né? Então o speech é a palavra, é o discurso, né? É o falar em público, é aquilo que tem para dizer, então meio que ele está fazendo um trocadilho muito bom, por sinal, né? Com a ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? A figura dessa pessoa, a figura corporal, ela é um discurso perfeito, né? Ou seja, tem tudo para ser dito simplesmente olhando ela, né? E aí ele diz, you'll be Chong and I'll be Cheech, né? Então você vai ser o Chong e eu vou ser o Cheech, né? Que são aqueles dois, os grandes caras dos anos 70 ali, né? Que tinham umas comédias meio besterol, assim, né? Talvez até umas das primeiras, né? Porque era bem clássico, assim, dos filmes do Cheech and Chong. Famosos por, né? Fumar uma coisinha lá, uma substância. E aí, né? Que tem tudo a ver com o Anthony, né? E aí, deixa eu ver, o que tem mais? Ah, tem mais um verso aqui. Eu já vou dar a minha interpretação, porque aqui ele repete o refrão, né? Então ele diz, né? Give me your honey, want to spend it on place, bend the knee to get a taste, né? Então, o que eu vejo, e também para as pessoas não ficarem esperando, né? Não é tão complexo assim que eu preciso fazer um suspense, né? Mas o que eu tenho observado, assim, principalmente, essa letra aqui também ajuda a observar isso. O Anthony tem uma visão infantilizada do amor. Ele tem, principalmente, assim, a gente vê muito, assim, quando o Anthony fala de amor, ele mistura sexo com amor. Então ele sempre valoriza o corpo, né? A sua silhueta, ela é o discurso perfeito, assim. Tu vê que tem o lado poético. E claro, se alguém não concordar com isso, não tem problema nenhum, né? Sempre fica aberto nos comentários para as pessoas dizerem o que quiserem, né? Mas o que eu observo, assim, né? É isso. Ele trata o amor, tem a forma poética, tem o lado de ele querer ser engraçado e usar essas dualidades e essas sacanagenzinhas, assim, duplos sentidos. Mas ao mesmo tempo, tipo, a maioria das letras ele põe essas coisinhas assim, né? A gente vai ser os parceiros, como é que é aquele casal dos mafiosos lá? O Cheech and Chong, né? Então, aqui também tem essa ideia dos parceiros, né? A dupla, né? A Bonnie e Clyde, né? Então, essa ideia de que a gente vai enfrentar tudo juntos e é muito coisa de filme, assim. Parece que ele não tem uma noção e não enxerga as pessoas com quem ele se relaciona com maturidade. Ele enxerga elas como personagens. E isso é muito curioso, assim, e aparece muito nas letras. O Anthony, por mais que a gente idolatre ele, e aqui é o lado que a gente tem que deixar de ser fã e tentar enxergar a pessoa como humano. E eu sei que isso é muito difícil. Às vezes, para nós, um artista, o fato do artista ser sobrenatural é também algo que a gente pensa, eu nunca vou conseguir chegar perto dele e é por isso que ele é genial e é por isso que eu admiro, porque ele, às vezes a gente admira tanto que a pessoa deixa de ser humana. Mas analisando essas letras, a gente vê o quanto o Anthony está preso nessa infância completamente bagunçada, embaralhada que ele teve. E aí tu vê que relacionamento para ele é de filme. Ele não está vivendo relacionamentos reais, relacionamentos verdadeiros.
Ele vai lá, fica com a modelo, aí ele escreve uma música onde ela é a perfeição. Eu sempre lembro dessa letra, né? Eu não lembro agora de qual música que é, mas ele fala a perfect piece of DNA, né? Você é um pedaço de DNA perfeito. Ou seja, ele tem esse lado que deseja corporeamente a pessoa e aí ele cria e constrói toda essa fábula, né, hollywoodiana, assim, californiana, de o que seria o amor, e aí ele mesmo se desespera quando a pessoa acaba gostando dele de verdade. Eu já estava analisando isso a várias letras, assim, né? Sempre que ele dá a entender que ele está gostando da pessoa de uma forma profunda, ele pula fora. E aí ele escreve uma letra, vive um relacionamento com essa pessoa, a coisa fica profunda, ele cai fora, se relaciona com outra pessoa que ele idealiza de uma forma perfeita, e aí ele acaba pulando fora. Então a gente vê assim, não sei, talvez eu esteja viajando, mas música é muito de conectar padrões, né? Notas, escalas são padrões. E padrões certos mexem com a gente e são reconhecíveis ao nosso ouvido. A psicologia é a mesma coisa. Tem padrões que se estabelecem, que a gente consegue ler a pessoa. Como eu falei, isso não é um diagnóstico, né? Não se faz isso. Aqui é totalmente por uma forma de entretenimento. Mas tem padrões que o Anthony segue que são de alguém que nunca aprendeu a se relacionar de uma forma adulta. Ele pode ser o Anthony Kiedis, ele pode ser milionário, ele pode tocar uma das bandas mais legais da história. Todas essas coisas são válidas. Mas quando o assunto é relacionamento, ele nunca aprendeu a se relacionar como um homem maduro. Ele se relaciona como um adolescente, porque ele, de certa forma... E isso aqui é muito psicológico, né? Eu tô olhando pro meu pôster de Freud aqui e ele tá me dizendo também que sim, né? Ele tá preso psicamente na infância, né? Na adolescência. Então ele sempre vai idealizar as pessoas. E aí quando o relacionamento fica real e traz ele pro mundo real, ele tem um choque. Ele tem um choque psíquico. Ele tem um choque mental de que não é assim que funciona. O relacionamento, na minha cabeça, é um filme de Hollywood. Então, espero aí... Levei 3 anos para chegar a essa conclusão com o Anthony, mas para mim, Eduardo, faz muito sentido o jeito que ele vive relacionamentos de forma infantil. Espero que isso faça algum sentido com vocês também, mas... E se não fizer também não tem problema nenhum. Mas eu notei assim, né, que esse jeito que ele se relaciona e que ele escreve as suas letras é muito idealizado, né? E aí sim, a gente entra nos lalalás, né? Então, lalalá... Aqui é que entra a malícia também, né? Como é que se canta lá, lá, lá? Como é que se fala lá, lá, lá? Mexendo a língua, né? Lá, 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 lá. Então, tem uma malícia sexual também aí. E ele diz, pull back the curtain, né? Então, afasta as cortinas, né? Afastar a cortina, né? Não sei como traduzir isso de uma forma não explícita, né? Mas as cortinas... Já ficou entendido, né? Então, afastar a cortina pode ser para se apresentar num palco, mas também pode ser outra coisa, né? You are that person. Você é essa pessoa. E aí no verso 13 ele diz, Indonesia, that's my groove. It doesn't matter where we move. I lost you at the Vegas Louvre, but we don't need no rings to prove. Então, Indonésia, né? Indonésia, esse é o meu badalo, né? Groove é o embalo, né? Então, a Indonésia é o meu embalo, né? Indonésia... Tem muitas características, né? A Indonésia e uma delas também, né? É uma vida sexual e noturna muito agitada, né? Então, esse é o embalo do Anthony, né? It doesn't matter where we move, né? E uma vida underground muito agitada, né? Isso também faz muito sentido com a história do Anthony, né? It doesn't matter where we move, então eu não me importo para onde a gente vai nos mudar, né? Ou para onde a gente vai se mexer, né? O ato de caminhar, de ir até o lugar, né? I lost you at the Vegas Louvre. Então, eu te perdi no Louvre de Vegas, né? Então, Louvre é aquele clássico museu lá da França, né? Então, tem um Louvre em Vegas? Não sei, não conheço tanto assim sobre Las Vegas. E ele diz, but we don't need no rings to prove. Então, a gente não precisa de anéis para provar, né? Não sei se aqueles casamentos em Vegas também são feitos num lugar chamado Vegas Louvre, mas também tem essa ideia quase que plástica, né? Vegas é aquele lugar bem piegas, assim, né? Bem clichê, né? Que tudo exagerado, né? Bem coisa de americano mesmo, né? Tudo exagerado, tudo luminoso, tudo lindo, tudo consumista, né? Vegas é o lugar que gasta mais luz durante a noite, né? Então é quase dia lá de tão iluminado que é, assim. Então é tudo exagerado. E eu imagino que o Louvre, que é um lugar onde seriam obras de arte milenares, né? Que tem todo um lance muito mais artístico e mais refinado. O Louvre sem Vegas é esse contraste, né? Que seria algo muito mais bagunçado, muito mais estereotipado, muito mais exagerado, né? Essa é uma boa palavra para descrever Vegas, né? Então,
também tem muito a ver aí com o Anthony, né? E aí a gente não precisa de anéis para provar, né? Ou seja, fugindo do relacionamento, né? Ele não quer ter um anel que prove que ele está se relacionando com essa moça, né? E aí ele diz: crippled by some looping fields, the ripples of a lost career. Phone call from a financier and no one lives like Norman Lear. Então, crippled é aleijado, né? Então ele foi aleijado por alguns campos looping, né? O looping é a ideia de andar em círculos, né? Então ele foi aleijado por uns campos em looping, né? Eu não faço a menor ideia o que ele quer dizer com isso, né? The ripples of a lost career. Então são as ondas de uma carreira perdida, né? Então talvez né, perder a carreira. Vegas é um lugar conhecido também por... A gente já traduziu isso em alguma outra música, né? Mas Vegas é o lugar onde os músicos e os artistas vão para morrer, né? Então, clássico iniciado por Elvis, né? Elvis terminou a sua vida em Vegas, né? Claro que ali aumentou muito a popularidade dele, mas Vegas tem essa conotação de fim de carreira, né? Então, ser aleijado pelos campos que dão voltas, né? Também pode ser essa ideia de... né? A pessoa, é que crippled é aleijado, mas eu não tenho uma outra palavra para traduzir, né? Mas é a ideia de perder o movimento, né? Então, essa pessoa foi para Vegas, perdeu o movimento da sua vida, da sua carreira, né? Tá estagnado em Vegas, né? Isso também pode ser, né? The ripples of a lost career, né? Então, essas são as ondas, né? As repercussões de uma carreira perdida. Phone call from a financier, então alguém que está tentando financiar, né? Ele recebeu uma ligação de um financiador, então talvez para cobrar uma dívida, né? Ou para fazer um empréstimo, né? And no one lives like Norman Lear, né? E ninguém vive como Norman Lear. Norman Lear foi um cara que criou seriados aí nos anos 70 que abordavam temas ali políticos, sociais, né? Então, na época foi uma coisa muito forte, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. E aí a gente vê que, né, ele foi pioneiro nessa época nos anos 70 e agora aí, quase 50 anos depois, a gente já está de saco cheio, porque todas as obras artísticas abordam temas sociais e políticos, né? Então a gente vê que, como tudo na vida que é circular, né? Então, looping fields, né? Coisas circulares, né? A gente começou não tendo esse assunto. Aí nos anos 70 começaram isso e agora está numa overdose desses assuntos que já está na hora de o círculo virar de novo para a gente ter uma leveza em obras artísticas, né? Leveza em entretenimento, pode ser, né? Porque tudo na vida é circular, né? Traumas são circulares, a moda, né? Tudo se repete, né? A gente se transforma porque a gente está em movimento, e esse também é um dos temas da música, mas ao mesmo tempo muitas coisas se repetem, né? E eu acho que uma das grandes convenções assim que a gente até perdeu, assim, né? As obras artísticas eram chamadas, né, e o entretenimento principalmente era chamado de escapismo, né? Era a ideia de escapar da realidade com uma obra de arte. Eu acho que a gente está perdendo muito isso, né? Então hoje em dia, claro, né, talvez iniciado pelo Norman Lear, né? Essa onda, né, acabou tomando uma repercussão, né, aproveitando as palavras da letra, muito grande, assim. Então eu acho que talvez tá na hora de diminuir um pouco a intensidade dessa onda e a gente voltar a ter obras de arte que nos transportem para outro lugar, né? O mundo atualmente está um lugar muito macabro, né? Tem muita maldade, tem muitas coisas ruins, a gente já falou muito sobre isso, né? Principalmente o que a gente está vivendo aqui no Sul. Então eu acho que tá uma hora assim de a gente ter obras artísticas que nos levem para um lugar mais leve. E aí ele termina a música dizendo: I wanna spend my life with you, stare at space before it's through, every day is the same but new, even when it's old, that's cool. Então aqui também confirma o que eu estava falando sobre o Anthony, né? Eu quero passar o resto da minha vida com você, né? Eu quero passar a minha vida com você. Stare at space before it's through, né? Então eu quero observar, né? Ficar olhando o espaço antes do fim, né? Antes que acabe, né? Então, antes que tenha passado, né? O espaço, passar, through é passar, né? Através, né? Então, observar o espaço antes que o fim chegue. Every day is the same but new, né? Todos os dias são iguais, mas novos. Even when it's old, that's cool, né? Então, mesmo quando estiver velho, está tudo bem, né? Então, o que confirma para mim, né? Essa ideia, assim, né? Ainda é idealizado, né? Então, tipo assim, o Anthony tá todas essas idealizações e vamos olhar o espaço, vamos envelhecer juntos, mas ele nunca envelhece junto com ninguém. O Anthony tem problemas de relacionamento há 40 anos e ele nunca achou alguém que ele possa passar tempo junto o suficiente para que ele possa realmente ter um amor e um relacionamento maduro, envolvido, profundo e aceitar a pessoa, né? Ele fica aí vivendo essa adolescência de pular de modelo em modelo, fazendo letras poéticas, né? Idealizando mulheres que não existem e depois ele mesmo se decepciona porque isso não é real, né? Então,
Hoje foi fundo. Hoje foi um episódio freudiano. Mas, como sempre, se tem um entendimento melhor desse som, se tem um entendimento melhor do que eu acabei de falar, do meu chute psicológico aí sobre a jornada mental do Anthony, pode deixar aí embaixo nos comentários. Espero que todos estejam bem e continuem bem. E esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.